Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês, ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 11 de novembro de 2025. Irmãos, queria deixar com vocês uma palavra do Senhor, mas eu queria, antes, irmãos, comunicar a vocês, para você que não sabe, irmãos, todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Todos os dias, irmãos, a partir das 7 horas da manhã, tem a oração da manhã. Eu estou orando por você. Eu também deixo uma palavra da parte do Senhor antes de orar, para todos vocês poderem começar o dia instruídos naquilo que você precisa fazer, naquilo que Deus ele quer que você faça. E logo após, irmãos, a palavra, eu estou sempre orando por vocês. Então, irmãos, se inscreva no canal, você que não é inscrito, para que você venha receber os vídeos na hora que ele sair. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. Irmãos, Deus ele me deu uma palavra e Deus, irmãos, ele me deu uma direção de falar com você sobre fé. Irmãos, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E não somente isso, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, vai dizer o seguinte: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, você receberão. Ou seja, irmãos, para nós nos achegarmos até a Deus, nós precisamos de fé. Porque, como eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, não somente isso. A Bíblia fala que se nós pedir algo para Deus em oração e tiver fé, nós iremos receber. Então, irmãos, a fé, nós usamos ela não somente para crer em Deus, mas também para receber as coisas de Deus. Porque foi como eu acabei de mencionar aqui esse versículo de Mateus, que se nós pedirmos e acreditarmos, ou seja, se nós tivermos fé, nós iremos receber. Mas, irmãos, eu queria falar com vocês também acerca de algo que anula a fé de nós cristãos. E essa, irmãos, é uma ferramenta que o inimigo ele usa bastante para poder anular a nossa fé. E que ferramenta é essa? É a dúvida. Irmãos, a dúvida é uma ferramenta que o inimigo ele usa e tem usado para anular a nossa fé, a fé de nós cristãos. Irmãos, como eu disse aqui a vocês, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, se você não tem fé, você não agrada a Deus. E o que é o contrário de fé? O contrário de fé é a dúvida. Ou seja, se você tem dúvida, você não está agradando a Deus. Porque se a gente tem fé, nós agradamos a Deus. Então, se nós não temos fé, ou seja, se nós tivermos dúvida, então nós não estamos agradando a Deus. É por isso, irmãos, que o inimigo, ele usa essa arma muito poderosa para poder barrar a nossa fé. Ele usa, irmãos, essa arma para poder impedir as bênçãos de Deus chegar na nossa vida. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui a história de Abraão. Irmãos, Abraão, ele é considerado o pai da fé. Foi através de Abraão que o povo de Israel existiu. Foi através, irmãos, de Abraão que nasceu a nação de Israel. Irmãos, Abraão, ele não era um homem comum. Ele é considerado, irmãos, amigo de Deus. Abraão, ele foi o homem na Bíblia que Deus chamou ele de amigo. Ele foi amigo de Deus. E por quê, irmãos? Porque Abraão, ele tinha fé. Quando Abraão, irmãos, ele tinha a sua idade de 90 anos, Deus, ele fez uma promessa a Abraão. Ele falou que através de Abraão iria nascer uma nação, iria nascer um povo que hoje nós conhecemos como o povo de Israel.
o povo israelita. Mas só que, irmãos, como eu disse, Abraão, ele já tinha uma idade avançada. E não somente isso, a sua esposa também, Sara, ela tinha uma idade avançada. E como se não bastasse esses dois impedimentos, irmãos, ainda assim a palavra do Senhor vai dizer que Sara, que era mulher de Abraão, ela era estéril, ou seja, ela não podia procriar, ela não podia ter filhos. Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele acreditou na promessa de Deus. Mesmo, irmãos, aos olhos humanos, sendo impossível de Abraão ter um filho pela idade, e pela sua esposa também, pela idade ser uma idade avançada, e também por ela ser estéril. Irmãos, aos olhos humanos não tinha perspectiva, não tinha expectativa, mas Abraão, irmãos, ele continuou crendo, ele não duvidou. E eu quero ler com vocês, irmãos, aqui, o autor, irmãos, da carta aos Romanos, vai falar sobre Abraão. Acompanhe comigo, você que pode, lá no livro de Romanos 4, a partir do versículo 18, vai dizer o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha só, irmãos, que exemplo de fé. No versículo 21, irmãos, o texto vai dizer que Abraão, ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, quando Deus, ele deu a promessa a Abraão quando ele tinha 90 anos de idade, a promessa, irmãos, ela foi se cumprir somente quando Abraão tinha 100, ou seja, 10 anos depois. Mas Abraão, irmãos, ele ainda continuou crendo. Irmãos, sabe qual que é o problema? O problema é que muitas das vezes nós temos até fé para acreditar nos planos de Deus. Mas o problema mesmo, irmãos, é quando a promessa ela passa pelo teste do tempo. O difícil, irmãos, não é você acreditar na promessa, é você continuar acreditando. Irmãos, Deus tem me mostrado aqui que muitos de vocês receberam planos de Deus, receberam promessas de Deus. E por um tempo, irmãos, você até acreditou, mas conforme foram se passando os meses, ou talvez os anos, você deixou de acreditar, porque não aconteceu na hora que você queria, ou você idealizou que ia acontecer de um jeito, mas não aconteceu daquele jeito que você idealizou. Mas, irmãos, Deus, ele está dizendo para você nesta manhã que a promessa, ela ainda está de pé. Deus, irmãos, ele não erra quando ele fala. Se ele falou, irmãos, se ele te prometeu algo, ele é fiel para cumprir. Irmãos, porque na palavra de Deus fala isso, que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, Deus, ele vai fazer. Mas muitas das vezes, irmãos, não é do jeito que nós achamos que vai acontecer. Não é do jeito que nós queremos. A gente idealiza que o nosso milagre, ele vai chegar de um jeito, mas na verdade vai chegar de outro jeito. Nós acreditamos que vai chegar o nosso milagre em uma determinada data, mas, irmãos, talvez essa data que você pensou na sua mente, na sua cabeça, talvez não é a data que Deus ele vai te dar o milagre. Por isso, irmãos, nós temos que continuar crendo. Como eu disse, irmãos, a dúvida, ela anula a nossa fé. Então, irmãos,
continua acreditando. Mesmo o tempo passando, mesmo as coisas não acontecendo no tempo que você achou que ia acontecer. Continua acreditando, irmãos, porque Abraão, irmãos, ele esperou 10 anos. Mas foi como nós lemos aqui. Mesmo ele esperando tanto tempo para a promessa se cumprir, ele não deixou de acreditar. Irmãos, não deixa o inimigo roubar a sua fé. Porque é isso que o inimigo quer, irmãos. O inimigo, ele quer roubar a nossa fé. O inimigo, irmãos, ele tenta colocar pensamentos de dúvidas na nossa mente. E se ele conseguir, irmãos, se nós aceitarmos esses pensamentos vai anular a nossa fé. Porque foi como eu disse também lá no começo desse vídeo, que o contrário de fé é a dúvida. Então, se você tem dúvida, irmão, você não tem fé. E se você tem fé, você também não tem dúvida. Então, irmãos, é importante nós continuarmos crendo. É por isso, irmãos, que nós vamos orar aqui neste momento. Uma da forma, uma das formas, irmãos, de nós continuarmos crendo, mesmo sem ver o resultado que a gente está esperando, é orar. Irmãos, quando você ora, Deus, ele renova a sua fé. Sim, irmãos. Talvez você está esperando muito tempo por uma promessa de Deus na sua vida, mas quando, irmãos, você ora, por mais que já tenha passado muito tempo, mas a partir do momento que você ora, parece que Deus ele te dá um renovo, ele te dá mais ânimo, ele faz você acreditar novamente naquela promessa. E é isso, irmãos, que nós vamos fazer neste momento. Ore comigo esta manhã. Vamos pedir a Deus. Nós iremos pedir a Deus neste momento para que ele venha renovar a nossa fé. Por mais que ainda não aconteceu aquilo que a gente estava tanto esperando, por mais que a promessa de Deus ainda não se cumpriu, nós vamos pedir a Deus para que ele venha renovar a nossa fé, para que nós venhamos continuar acreditando. Amém? Irmãos, ore comigo nessa manhã. Ore com fé, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu entrego a vida deste irmão, desta irmã, que está aqui, ó Deus, na oração da manhã, e escutou essa palavra. E Deus, esse irmão que já está sem esperança, esse irmão, ó Deus, que já está sem perspectiva, esse irmão, ó Deus, que está desanimado. Eu te peço que nesta manhã, ó Deus, que o Senhor venha animar, reanimar novamente este ouvinte que está ouvindo essa oração. Deus, que por mais que a promessa do Senhor ainda não se cumpriu na vida deste irmão, Deus, que ele venha continuar perseverante, que ele não venha desanimar, pelo contrário, ó Deus, que o Senhor venha animar este irmão, reanimar ele novamente e tirar, ó Deus, todos os pensamentos de dúvidas que o adversário está tentando lançar contra o nosso irmão. O adversário, ó Deus, o inimigo da nossa alma, está tentando fazer a gente desacreditar, se desesperar. Mas neste momento, ó Deus, nós repreendemos pelo teu nome, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos todo ataque de incredulidade, todo ataque de dúvida, todo ataque de descrença. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos. Deus, que o Senhor venha nos dar uma mente renovada, que o Senhor venha nos dar uma mente confiante, que o Senhor venha, Deus, nos ajudar a descansar no Senhor. Assim como o salmista Davi vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele atendeu o desejo do meu coração. Deus, que nós venhamos descansar com paciência no Senhor, que nós venhamos esperar com paciência em Ti, ó Deus. Para que no tempo certo, ó Deus, nós venhamos desfrutar das promessas do Senhor. Deus nos guarda, nos blinda, nos proteja, guarda a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos continuar, ó Deus, perseverantes, para que a nossa fé, ó Deus, venha continuar intacta, para que a nossa fé venha continuar crescendo cada vez mais e que nenhum pensamento de dúvida, ó Deus, venha entrar
nos nossos corações. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.